Bom dia. Bom dia, Thaísa. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, gente, pessoal que entrou agora. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Olá, bom dia.
Tudo bem, primeira série? Tá indo. Tá indo? Tá indo. Um dia de cada vez, né, gente? Pois é. Bom dia. Olá, bom dia. Vamos começar, então? Hoje a gente começa um assunto novo. Vamos começar a falar sobre o judaísmo. Eu tinha dito para vocês que a gente começava com cristianismo, mas não, eu surtei. A gente tem que começar com o judaísmo, porque o judaísmo é a base do cristianismo, né? Então, eu não posso inverter as coisas, porque quando a gente chegar em cristianismo, vai ser mais fácil entender algumas situações, principalmente com relação ao modo de vida dos judeus, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou mostrar aqui que eu deixei na plataforma da escola um texto que está assim bem completo, bastante completo, sobre a formação do povo judeu. Qual é a história do povo judeu? E aí o texto, ele tem linhas históricas, tá? E o legal, eu usava um outro texto para dar essa aula e eu comecei a fazer uma pesquisa de um material mais atualizado e achei esse material aqui, que além de estar mais atualizado, ele também tem essa linha histórica, essa linha do tempo, que é legal para estudar, não só estudar religião, mas também a própria história, né? Por quê? Porque conforme essa linha do tempo ela vai acontecendo, a gente consegue também perceber alguns fatos históricos que vão acontecendo dentro da própria história da religião, né? Então a gente tem personagens bíblicos, mas que estão contextualizados dentro da história, tá? E aí a gente começa lá em Abraão, Moisés, aí a linha do tempo ganha mais uma cor, a gente vai indo. Davi, aí já passamos de 1000 anos antes de Cristo, né? Vamos seguindo. Aí, Babilônia. E é interessante, bom, eu sou suspeita para falar, porque eu amo história, e história das religiões para mim também é muito interessante, é você começar a cruzar esses iconográficos aqui com contextos históricos, né? Então, por exemplo, isso aqui aconteceu lá na Palestina, isso aqui aconteceu em Jerusalém, só que a gente tem um outro mundo que está fora deste contexto aqui. O que estava acontecendo, né? Por exemplo, quando a gente chega no ano zero, né? O que está acontecendo aonde hoje é a Europa? E a história vai seguindo. Eu acho legal, assim, para quem gosta de estudar história, para quem gosta de estudar religião, para quem é um curioso de maneira geral, como as coisas vão se desenvolvendo em paralelo.
ao contexto histórico. Depois a gente tem o exílio na Babilônia. E a linha do tempo vai ganhando mais cores. Estão vendo? Império Persa. Quem já viu aí 300? Eu já vi. Aí a gente está nesse tempo aqui, ó. Do Império Persa, lá com Rodrigo Santoro. Império Romano. A convivência, né, entre os judeus e o Império Romano. E aí a gente chega no tempo de Jesus, lá com esse branquinho, né, esse meio amareladinho, vivendo em Israel como uma província dentro do Império Romano. O que aconteceu? E aí a gente tem a linha histórica depois do tempo de Jesus, vai avançando. Mil e 1900 anos, povo judeu expulso de Israel. Aí a gente, o que acontece em 48? Primeira série, vocês estão aí? Sim. Não tem como a gente falar de judaísmo sem lembrar do Holocausto. A gente vai... eu vou deixar a indicação de alguns filmes e ano passado, quando a gente estudou o judaísmo, nós vimos 2 filmes muito interessantes e eu vou deixar uma lista de filmes muito legais para vocês entenderem, né? Não só o período do Holocausto, mas também como o povo judeu sempre foi um povo muito importante para a formação da cultura ocidental, né? Ontem mesmo eu estou lendo um livro sobre história, falando sobre a história das navegações. E aí falando sobre o primeiro investimento, né, feito nas navegações europeias, eles são feitos a partir de um acordo, né, de um rei de Portugal, Dom João I, e que faz um acordo com comerciantes judeus. E aí ele é quase excomungado pela Igreja Católica. E aí a gente está falando ainda de era medieval, né? Século XV. E por quê? Porque quem tinha dinheiro para investir nas navegações inicialmente eram os judeus. E eles não tinham uma questão religiosa que estaria focada no medo e no pecado de desbravar o mundo de Deus, vamos dizer assim, né? Porque eles já conheciam uma outra parte do mundo, eles conheciam o mundo oriental, a cultura deles conhecia o mundo oriental, e como você tem judeus no mundo inteiro, né, já nesse período de Idade Média. Por quê? Porque se a gente observa o gráfico aqui para trás, a gente percebe o quanto esse povo já viveu em exílio, quantos exílios já aconteceram com esse povo, quanto esse povo já viveu na diáspora, né? Que é a saída do povo judeu pelo mundo. E aí a gente pensa assim, nossa, judeus investindo nas navegações. Então a gente tem aqui essa parte de renascimento do povo judeu até chegar mais ou menos nos dias de hoje, tá? Eu não vou fazer a leitura completa deste texto aqui, não. Esse texto é um texto que vai ficar de referência para vocês, para estudos posteriores, para trabalhos que a gente venha a fazer, mas eu achei um texto muito bacana, principalmente por esse iconográfico, tá?
E deixei também na plataforma um vídeo, que esse aqui sim a gente vai assistir. Eu só vou precisar interromper o compartilhamento para poder compartilhar com som, tá? Então, deixa eu entrar aqui direitinho agora para poder funcionar. Todo mundo vendo a minha tela? Sim. Shalom, Hevre! Meu nome é Jonathan Frati. E eu sou Naomi Yamaguchi. E esse é o Nossa Praça Israel. Hoje, o nosso desafio é contar para vocês a história do povo judeu em 10 minutos. Será que a gente consegue, Naomi? Então, vamos tentar, né? Vamos tentar. Mas isso daí é teu trabalho. Então vamos lá. A história do povo judeu começa com o patriarca Avraham, que em português é conhecido como Abraão. O patriarca Avraham vivia na região da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. E ele saiu da sua terra com uma missão de construir uma grande nação, que viria a mudar o mundo. Então Abraão foi para a terra de Canaã, sem saber o rumo que ele iria tomar, ele não sabia o que iria acontecer. Lá na terra de Canaã, ele teve um filho, Isaac, e Isaac teve Jacó, que em hebraico é Yaakov, e também é conhecido como Israel, daí que vem o nome do povo de Israel. Jacó, por problemas familiares, acabou tendo que voltar para a terra do seu avô, e lá ele se casou e teve 12 filhos, de onde saíram as 12 tribos de Israel. Aconteceu que, em uma determinada época, houve uma grande fome na terra, e a família de Jacó teve que se mudar para o Egito, porque no Egito tinha comida. Chegando lá no Egito, eles foram morar lá, e eles começaram a se multiplicar muito. Então, eles começaram a se tornar uma nação muito grande. E o rei do Egito ficou preocupado com isso e resolveu transformá-los em escravos. E ele os obrigou a fazer trabalho forçado. Depois de diversos anos de escravidão, liderados por Moisés, eles conseguiram fugir do Egito e foram em direção à terra de Canaã novamente para realizar o sonho de seu antepassado, Abraão. É a terra que corria mel. A terra que mandava leite, Leite e mel. Era a terra prometida. A terra prometida. Que eles já estavam lá antes, né? Na verdade, eles estão voltando para lá. Exatamente. Agora. Abraão viveu lá, os patriarcas viveram lá como peregrinos. Agora, eles entram lá para se estabelecer como uma nação. Quando os israelitas se estabeleceram ali na terra de Israel, o sistema de governo deles era tribal. Na verdade, não existia um estado, eram várias tribos e eram as famílias que comandavam. Só que depois, com o passar do tempo, eles começaram a pensar que eles poderiam ter um rei. Então eles decidiram por ter uma monarquia. E o primeiro rei foi o rei Shaul. E depois dele veio o rei Davi, o famoso rei Davi. E depois veio Shlomo, Salomão. Que foi o rei, o melhor rei que já houve. O rei mais poderoso que existiu. Mais poderoso. Rico, mais sábio. Depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. Era o reino do norte, que ficaram com 10 tribos, e o reino do sul, que foi chamado o reino de Judá. No reino de Judá, se manteve a dinastia de Davi. E no reino de Israel, uma outra dinastia. Na verdade, foram várias dinastias que caíram e surgiram. Só em Judá que permaneceu a linhagem de Davi. O reino de Israel, o reino do norte, acabou sendo tomado pelos assírios. Então as tribos foram levadas como cativas. E elas se dispersaram entre as nações. É dessa época que elas foram para a Babilônia? Então quem foi para a Babilônia foi o reino de Judá. Foi o povo de Judá. As outras tribos foram tomadas pelos assírios. Então aí o rei Nabucodonosor, é que conquistou Jerusalém e levou o povo judeu para a Babilônia. 70 anos depois, com a autorização do rei Koresh, conhecido como Ciro, que era o rei da Pérsia, os judeus puderam voltar para sua terra, porque o Império Babilônico caiu e os persas dominaram a Babilônia. Então os judeus voltaram para a terra de Israel depois de 70 anos e reedificaram Jerusalém e se restabeleceram como uma nação. Nessa época, quando os judeus voltaram, é que começou a ser formado o judaísmo como nós conhecemos. Nessa época que foi selecionado o cânon do Tanar, que é a Bíblia hebraica. Nessa época foi criada a sinagoga. Depois de um tempo, o Império Persa acabou caindo e foi dominado pelos gregos. Alexandre o Grande dominou toda aquela região e Israel também foi dominado pelo Império Grego. Depois da morte de Alexandre, quem dominou Israel foram primeiro os Ptolomeus e depois os Seleucidas. Nesta época, os judeus tiveram problemas, porque os Seleucidas decidiram proibir a prática do judaísmo. Mas enfim, os judeus conseguiram se libertar do domínio dos... Finalmente os judeus conseguiram se livrar do Império... Finalmente os judeus conseguiram se livrar dos Seleucidas e se tornaram... Não, então como
que eles conseguiram se livrar do Seleucida. Finalmente, os judeus conseguiram se livrar dos Seleucidas e se livraram do domínio grego. E os próprios judeus criaram um novo reinado através dos Hasmoneus. Nesse período surgiram muitas dissensões entre os judeus e surgiram várias facções, que são as facções dos fariseus, dos saduceus, dos essênios. Depois de um tempo, o Império Romano acabou invadindo Israel e os judeus deixaram de ser independentes e se tornaram então parte do Império Romano. Por volta do ano 70, os romanos destruíram o Templo de Jerusalém, destruíram toda a cidade de Jerusalém. Tem uma historinha bem interessante e vai ser muito importante no futuro do nosso canal para a gente conversar sobre isso, sobre o Talmud, né? Que o Talmud vem dessa época. Talmud é a tradição oral da Torá, que eles decidem colocar por escrito. O Talmud que valeu é o Talmud da Babilônia. Isso, é o segundo. Os judeus que continuaram vivendo na terra de Israel ficaram numa condição muito difícil, mas mesmo assim se desenvolveu ali uma academia judaica de rabinos, que eles começaram a escrever o Talmud, que é conhecido como o Talmud de Jerusalém. Depois aconteceu que os judeus que viviam em Israel começaram a ter cada vez mais problemas, sendo mais perseguidos e vivendo numa situação econômica muito difícil, e a academia judaica em Israel acabou se enfraquecendo muito. E a que começou a florescer foi a da Babilônia. Os rabinos da Babilônia começaram também a escrever, e da onde veio o Talmud babilônico. Que acabou sendo mais importante do que o Talmud de Jerusalém. Nessa época, haviam judeus em todas as grandes cidades do Mediterrâneo. Em toda a região já haviam comunidades judaicas desde antes da destruição do templo. Mas agora, à medida que a situação em Israel foi ficando cada vez mais difícil, os judeus começaram a ir embora de Israel e se mudar para essas comunidades nos outros países, na região da Grécia, da Itália. E à medida que o tempo foi passando, os judeus começaram também a formar comunidades na Europa. De maneira que, quando chega a Idade Média, já existem comunidades judaicas na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, exatamente. Portugal. E durante a Idade Média, como nós sabemos, em todos os lugares os judeus sempre tiveram muitos problemas por causa de perseguições religiosas, foram expulsos dos países onde eles estavam, tinham que mudar de um país para o outro, eram mortos. Então foi um período de muita turbulência. Não só na Idade Média, né? Sempre foi, né? Os judeus falam que toda geração nascerá um grande inimigo dentro do povo, né? E que esses perigos são cíclicos e que vão sempre acontecer. Mas, por outro lado, qual que é o segredo de Israel se manter vivo até hoje, quando todos os outros povos antigos desapareceram, né? Imensos desapareceram. Dizem que cada vez que aparece um inimigo é uma boa coisa, porque no futuro vai ser um novo feriado judaico. Mas dizem também que é o fato de ter um inimigo que faz com que estejamos sempre escolhendo a vida, escolhendo resistir, escolhendo batalhar. E que, no fundo, é isso que mantém o povo judeu vivo, porque ele nunca baixa as armas. Ele sempre sabe que viver necessita de ter essa força, né? Essa disposição sempre à luta. Durante a Idade Média, a razão da perseguição era religiosa. Quando termina a Idade Média, começa a vir os pensamentos iluministas, então que todo ser humano tem direitos iguais. Então os judeus começaram a ser emancipados. Então a partir de agora, eles poderiam ser cidadãos, poderiam ser pessoas normais. Só que nunca isso aconteceu, porque mesmo nessa situação surgiram novas razões para perseguir os judeus. Agora não eram mais razões necessariamente religiosas. E no século XX nós chegamos à tragédia do Holocausto. Estavam praticamente já adaptados completamente na sociedade na qual eles pertenciam, né? Muitos já tinham lutado pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial e estavam completamente assimilados. E, no entanto, eles foram de novo retirados daquela zona de conforto, recolocados como judeus e tiveram que assumir isso, né? No século XVIII, na época do romantismo, quando começaram a surgir os sentimentos de nacionalismo, então todos os países começaram a criar sua identidade nacional. Também os judeus começaram a pensar em criar novamente o seu Estado. Então é aí que surge o sionismo, a ideia de voltar para a terra de Israel e criar um novo Estado. Os judeus estavam buscando antes qualquer lugar para ser Israel, na verdade, né? Eles ainda não tinham decidido por esse nome, mas eles queriam uma terra só deles, porque
porque eles já viam que não importa onde eles fossem, haveria perseguição, haveria um momento onde que eles teriam que sair. Então eles procuraram, inclusive aqui na América do Sul, um dos lugares escolhidos que pelo Barão Hirsch ele tentou fazer foi em Santa Catarina. Teve uma época onde que eles estavam procurando um lugar na Etiópia. Na Argentina também. Na Argentina também eles tentaram, né? E aí, no final, aconteceu que o mandato da Palestina britânico estava acabando, as Nações Unidas tinham se tornado uma realidade, né? Até 1945, depois da Primeira Guerra e com o advento da Segunda Guerra Mundial, praticamente eles viram a necessidade de fazer as Nações Unidas para manter a paz, e foi aí que acabaram pedindo para a Inglaterra, né, o mandato britânico, acabando o mandato britânico, e fizeram todo um lobby para conseguirem fazer com que o povo de Israel conseguisse ir para Israel, que era a terra dos seus antepassados. Enfim, em 1948 foi criado oficialmente o Estado de Israel. 14 de maio de 1948. Exatamente. E nós ainda temos muitas ameaças, Sim. né? Nós temos ameaças por parte de países que querem destruir, mesmo Israel, depois de 1948, com o advento. Imediatamente começou-se uma guerra atacada por todos os lados, que durou um ano. Depois nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur, a Guerra do Líbano, a guerra disso, a guerra daquilo, né? E estamos sempre sob ameaça de destruição. A esperança nunca morre, né? Ela é sempre... Que é exatamente o nome do hino nacional de Israel, Hatikva. Oi, pessoal, vocês estão aí? Sim. Sim. O que vocês acharam do vídeo? Eu gostei. Informativo. Eu gostei. Bem explicativo. Bem legal. Ele... eu não fui pesquisar sobre o canal. Eu não tive tempo ainda. Mas eu quero pesquisar sobre esse canal e eu acho que eles são casados. Acho. Mas aí você vê que ela tem descendência oriental. Coitadinha. Ou seja, ela é uma judia convertida, muito provavelmente. Né? Se eles são casados, ela é uma judia convertida, porque ela fala várias vezes nós, nós, nós. Então, ela também está falando em nome do povo judeu. Né? E o que eu achei legal nesse vídeo é que ele vai ilustrando muito bem. Né? Então, até aquilo que eu falei para vocês do livro que eu estava lendo sobre as navegações e tal, que fala sobre o investimento do povo judeu nas navegações, né? Ele fala que eles sempre tiveram problemas, a questão também do não só religiosa, né? Mas uma questão mesmo totalmente voltada para o estilo de vida, a filosofia de vida do judeu. Né? O povo judeu, ele não é um povo que se caracteriza simplesmente pela religião, né? Se confunde pela unidade que eles têm, se confunde a questão da religião. Né? O judaísmo em si, ele está muito, muito além de ser simplesmente uma religião. Né? É a história de um povo. E hoje em dia a gente tem assim muitas pessoas que são de origem judaica, né? Que respeitam as tradições. Eu separei textos que a gente vai falar sobre objetos, símbolos do judaísmo, a gente vai falar sobre as festas. Eu quero sempre ilustrar com vídeo, que eu acho muito interessante. Conhecer algumas questões aonde o judaísmo e o cristianismo ainda conversam, algumas questões dentro do cristianismo que só aconteceram
né, por conta de uma base dentro do povo judeu, né? O que Jesus era? Jesus era judeu. Jesus não era cristão, né? Quando eu falo isso, tem algumas pessoas que falam assim, não, como assim? Não, Jesus não era cristão. O cristianismo só surge a partir da morte, ressurreição e ascensão do Senhor, né? Mas, digamos assim, o pensamento que Jesus defendia era um pensamento judaico. Era um pensamento, ele foi criado, ele nasceu dentro de uma família de origem judaica, né? E a própria história bíblica diz que Maria e José eram tementes a Deus. Então, eles eram judeus mesmo, judeus praticantes da religião. Alguém quer falar alguma coisa? Quer passar alguma experiência? Alguém já conviveu com judeus? Não. Tem uma série, o Talmud, né? Talmud, que são as leis. Tem uma série de coisas que são muito interessantes, que se a gente for pensar num contexto histórico, né? Coisas que valem até hoje, são as regras do judaísmo, mas que estão todas baseadas num contexto histórico, o que podia comer, o que não podia comer. É muito legal. A gente vai conhecer a cultura desse povo, que é muito interessante. Alguém tem amigos que são judeus? Ninguém? Eu vou fazer a chamada e aí, Eu já tive um amigo que ele era judeu. se você tinha alguma, assim, percebia no comportamento dele, no dia a dia, nas práticas, ele usava kippah ou não? Não, eu não sei se eu tô confundindo, mas ele dizia que não acreditava em Deus e falava que ele era judeu. Mas ele não Não mostrava muito. acreditava em Deus? Ele pode ter sido uma família, né, judia, mas... Porque o judeu acredita em Deus. É. E tem, inclusive, Jesus Cristo como um profeta. Jesus Cristo não é o Messias para eles, né? Mas é um profeta. Professora, Oi? no filme Ben-Hur de 2016 aparece coisas assim. Ben-Hur. Uhum. Esse eu não vi, não. Eu vi o antigo, esse novo eu não vi. Aparece no final do filme. Também no começo, um pouco. Aí tem, tipo, a história vai em volta do protagonista, mas o protagonista é judeu. Aí tem a invasão de Roma, coisas assim. Vou ver. Eu gosto desses filmes épicos. Vou ver. Vamos lá, gente. Vamos respondendo a chamada. Eu não vejo a tela de vocês, então me ajudem. Se alguém levantar a mão, tiver sem áudio, tiver na sala, tá bom? Alessandro, Alice, Amanda, Ana Clara, Ana Luísa, Ela levantou a mão, ela tá com o microfone. Brenda, Tô aqui. Bruna, Tô aqui. Diego, Presente. Guilherme, Presente. Igor, o Igor eu tinha visto por aqui. Isabel, Presente. Isabela, João Felipe. Presente. João Felipe tá quietinho hoje. Júlia. Sono. Tá sem microfone. Tá. Carolina. Carolina tá na sala, gente? Não?
Laura, Presente. Lucas Maurício, vi entrando também. Ludmila, vi entrando também. Luma, Presente. Manuela Marques. Manuela tá aí? Manuela Pérez tá aí. Marcelo também vi na sala. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda Valente. Presente. Quietinha também hoje. Mariana. Aqui. Matheus. Presente. Sara. Alguém tem notícias da Sara? Ela Não. está entrando nas outras aulas? Eu só vi ela entrar uma vez. Thaísa, tá aí. Tamara, também vi entrando. Vitória, também vi. Presente. Vitinho. Tô aqui. Vitinho também tá quietinho. Vitão. Tá aí não? Yasmin. Alguém tem notícias da Yasmin? Davizinho. As primeiras aulas, eu acho que a Yasmin apareceu. É. Davi não tá aí? Essa semana que eu ainda não vi ela. Pode ser que esteja sem internet. Cadê o Davi? Não tá aí não? Ah, não. Então tá, gente. Chamada feita. Beijos em todos. Até sexta-feira. Até, Geise. Até. Fiquem com Deus. Beijos. Fé.